Capítulo 1. O poder demoníaco era real nos dias de Jesus? A Bíblia diz que certo dia um homem chegou até Jesus e suplicou: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele é um doente mental e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Mateus 17, versículo 15, na Bíblia Viva. Qual era o problema com o menino? Seria psicológico ou hereditário? A Bíblia prossegue declarando claramente que ele era molestado por um demônio. Portanto, assim que Jesus repreendeu o demônio que estava no menino, ele o deixou. A partir daquele momento, o menino ficou bom. Versículo 18. Então, no livro de Lucas, lemos a respeito de um homem de Gadara que era mais do que insano. Quando veio ao encontro de Jesus, não possuía uma casa, andava nu e vivia em um cemitério entre os túmulos. Os demônios assumiam o controle do homem com tanta frequência que, mesmo que ele estivesse impedido por correntes, simplesmente as quebrava em pedaços e fugia para o deserto, totalmente sob o poder dos demônios. Quando os ataques e acessos da atividade demoníaca se manifestavam nele, se lançava de encontro às rochas até que seu corpo ficasse coberto por ferimentos abertos e sangrando. Quando Jesus perguntou a este demônio qual era o seu nome, ele respondeu: Legião, porque eram muitos. Lucas 8, versículos 27 ao 31. Muitas pessoas em nossa moderna, sofisticada sociedade do século XX poderia dizer: o pobre homem provavelmente tinha um grave desequilíbrio hormonal, ou eu sei que este tipo de comportamento é o resultado de uma infância traumática, entre aspas, ou ainda eu acho que ele simplesmente nasceu de uma semente ruim. Entretanto, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia declara que era a obra de um espírito demoníaco. A palavra de Deus prova que aquele homem não era simplesmente fruto de uma semente ruim, com problemas químicos, porque quando ele foi liberto de todos aqueles espíritos imundos, imediatamente tornou-se um notável evangelista. Lucas, capítulo 8, versículos 33 ao 39. Lucas relata que a sua vida tornou-se um testemunho tão miraculoso que a mesma multidão que havia expulsado Jesus da cidade, mais tarde estava esperando para encontrar-se com ele. Versículo 40. Nós poderíamos continuar provando através de casos e mais casos que o poder demoníaco era real nos dias de Jesus, e não apenas era real, como também atormentava, oprimia, possuía, molestava e controlava severamente muitas pessoas dos tempos bíblicos. Os demônios causavam surdez, cegueira e outras incontáveis aflições que destruíam as mentes e corpos não apenas dos pagãos, mas também do próprio povo de Deus. Subtítulo: O poder demoníaco é real hoje? Agora eu gostaria que você me acompanhasse numa pequena jornada imaginária. Vamos entrar em uma das instituições para doentes mentais, como as que se acham espalhadas em muitas das nossas cidades. Eu quero que você dê uma boa olhada à sua volta enquanto caminhamos para dentro. Há uma mulher que vem nos cumprimentar à porta. Ela está usando um uniforme branco e traz grandes chaves penduradas na cintura. Não vamos nos iludir acerca do que aquelas chaves destrancam. Elas destrancam cinzentas portas de aços, frias e pegajosas, que abrigam seres humanos exatamente iguais a você e a mim. Pessoas que estão enjauladas por detrás de barras. E você olha para dentro de uma daquelas jaulas e o que vê? Vê uma pessoa igual a você, agachada junto às sólidas paredes de concreto.
Nestas paredes, você pode ver reentrâncias com a profundidade de um dedo, que foram feitas por sangrentas mãos humanas. Depois caminhamos para o lugar onde eles mantêm os casos graves. Há um homem ali, esquálido e pequenino, e estão sendo necessários 5 homens para colocarem este ser humano dentro de uma camisa de força. Isto soa familiar? Quem sabe exatamente como alguém que você encontrou no país de Gadara na Bíblia? Responda-me, onde é que você pensa que ele conseguiu esta força sobre-humana? Enquanto observamos, vemos que foi preciso um enfermeiro que pesa cerca de 113 quilos para controlar cada um dos seus braços e 2 mais para segurar seu corpo e suas pernas. Enquanto isso, um outro homem tenta forçá-lo a entrar na camisa de força, a única coisa capaz de controlá-lo. Por quê? Porque este homem está possuído por um poder sobre-humano. O mesmo poder demoníaco sobre-humano que era tão real há mais de 2000 anos atrás é igualmente real hoje. Se você não acredita em mim, apanhe o seu jornal matutino e pergunte a si mesmo: o que faz com que o homem de 19 anos de idade estrangule uma bela jovem que ele jamais viu antes? O que faz com que uma jovem mãe pegue o seu bebê de 7 dias de nascido, soque-o dentro de uma lata de lixo, feche a porta e deixe-o ali para morrer? A Bíblia nos diz exatamente o que leva esta mãe a fazer isto. É o mesmo poder demoníaco que tentou matar aquele menino doente mental, atirando-o dentro do fogo. Novamente, poderíamos continuar passando por exemplo após exemplo dos dias atuais acerca dos poderes demoníacos, sem nem ao menos tocar a ponta do iceberg. Nos dias de Jesus, a realidade do poder demoníaco nunca foi questionada. As pessoas simplesmente sabiam da sua existência. A única coisa que os espantava era que finalmente houvesse alguém por perto que tinha poder sobre o diabo e podia fazer algo a respeito. Jesus lidou com todas estas medonhas situações emitindo ordens curtas. Como? Com poder e autoridade, ele ordenou a cada um destes espíritos imundos que saísse, e eles saíram. O público estava perplexo. Que nova doutrina é esta? Diziam, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1, versículo 27. Agora você deve estar dizendo: tudo bem, irmão Cerulo, eu li o meu jornal. Admito que Satanás tenha grande poder no mundo hoje. Contudo, todas aquelas coisas sobre as quais eu li falavam de pessoas não salvas. O diabo não pode fazer aquelas atrocidades com cristãos nascidos de novo. Nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu a fim de salvar-nos de tudo aquilo. Você está absolutamente certo. Jesus realmente morreu para salvar-nos de tudo aquilo. E, entretanto, tudo aquilo ainda está acontecendo. Por quê? Deixe que eu lhe pergunte. Hoje na igreja nós temos pessoas surdas? Pessoas que não podem falar? Pessoas que têm problemas mentais? Pessoas que estão constantemente doentes? Jesus claramente nos mostrou que muitas destas aflições são o resultado direto da opressão demoníaca. Veja Mateus capítulo 12, versículo 28 e também versículo 43. Marcos capítulo 1, versículos 23 e 26 e Marcos 7, versículo 25 e Marcos 9, versículos 17 ao 26. Lucas capítulo 4, versículo 33 e Lucas 8, versículo 29, Lucas 9, versículo 42 e
Lucas 13, versículo 11. Além disso, vemos a total devastação causada por lares destruídos, abusos de crianças e divórcio que se alastra dentro da igreja hoje. Exatamente para destruir todas estas coisas é que Deus enviou o seu Filho a esta terra. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ele então colocou todas as chaves do poder espiritual em nossas mãos para que terminássemos o trabalho. Ele nos deu poder sobre toda a força do inimigo. Lucas 10, versículo 19. Então, por que é que nós não temos feito alguma coisa a respeito de todos aqueles irmãos e irmãs atormentados e oprimidos pelo demônio que se sentam bem ao nosso lado nos bancos das igrejas? Enquanto nós ouvimos sermões que falam sobre amor semana após semana. Minha Bíblia diz que assim como Jesus é nos céus, o eterno vencedor, somos nós também, exatamente agora neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. O que Jesus é? Ele é vencedor. Ele é o homem de guerra contra todas as destrutivas forças do diabo. O que nós somos? Temos sido tão presos e oprimidos que penso que muitos cristãos estejam literalmente prestes a serem vomitados da sua boca. Apocalipse 3, versículo 16. Subtítulo: Aviso urgente. Hoje, o Senhor está fazendo soar o alarme com urgência, tentando nos fazer ver que muitas pessoas dentro da igreja que presumiram que irão fazer parte da festa de núpcias podem, ao invés disto, serem lançadas fora do seu reino se persistirem em viver com as forças opressivas que as estão aprisionando e destruindo a igreja de Cristo. Estas forças opressivas estão fazendo de você, cristão, tanto incorrigível quanto inútil. Eu quero ler para você uma das mais cortantes histórias da palavra de Deus. Uma história que me assombra dia e noite. Uma história que me mantém acordado, lamentando pelo cego, opresso, dominado e controlado povo de Deus. Eu não conheço nada que possa melhor mostrar como um cristão pode se submeter de forma mais desesperançada e irremediável à prisão de Satanás do que a história contada pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Abra sua Bíblia comigo agora, enquanto o Senhor nos revela a horrível verdade a respeito de como Satanás oprime o povo de Deus na igreja. A história começa com Mateus nos contando como o Mestre Jesus saiu para uma longa jornada. Porém, antes de partir, ele investiu em seus servos, confiando a eles tudo quanto possuía. Leia esta dramática passagem das Escrituras comigo agora. Porque isto, o reino dos céus, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles.
E o seu senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui o tens que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Agora, por que o mestre reagiu desta maneira? Foi porque o servo saiu e foi viver com prostitutas? Foi porque ele viveu tumultuosamente, bebendo e jogando? Porque ele era mentiroso e ladrão? Não, este homem havia sido escolhido para ser um servo de Cristo. Ele havia sido chamado a ser um membro do reino de Deus, tanto quanto você e eu somos. Contudo, ele foi expulso do reino porque permitiu que a sua vida em Cristo fosse controlada e dominada por um agente demoníaco específico do exército de Satanás. Sim, este homem estava literalmente sendo importunado e atormentado num tal nível que necessitava de libertação. Ele era tal qual tantas pessoas no mundo hoje, até mesmo cristãos, que são inúteis para Deus e se sentem desencorajados para fazer qualquer coisa a este respeito. Lembre-se de que esta parábola foi a forma de Jesus nos oferecer uma profunda verdade espiritual, alertando-nos sobre a principal armadilha de Satanás. Anteriormente, no livro de Mateus, Jesus nos alerta que nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, irá viver com Ele nos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Contudo, naquele dia final, este servo disse, em essência, ao mestre: tive medo. Fui e enterrei o teu talento na terra. Eu escondi as habilidades para ganhar almas que tu me deste, porque eu era governado pelo medo. Eu não pude fazer a tua vontade, porque o medo governava a minha mente, o meu espírito, as minhas emoções e as minhas ações. Eu estava com medo. Como você e eu, este servo tinha tudo o que necessitava para fazer a vontade de Deus. Ele fora chamado para o reino e totalmente equipado para aquilo que tinha de fazer. Ele tinha recebido a mesma habilidade, poder e relacionamento com Deus que os servos que receberam 2 e 5 talentos. Porém, naquele dia final, ele nada tinha para ir ao encontro do mestre, a não ser uma desculpa esfarrapada por não ter feito sua vida valiosa para Deus. Eu não conheço nenhum outro poder que possa subjugar você de maneira mais irremediável e inútil do que atar as suas mãos, cegar a sua mente, controlar, molestar e atormentar a sua alma como o espírito
do medo. Subtítulo: O medo é um espírito. O apóstolo Paulo alertou a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A palavra também nos diz que o medo tem consigo a pena. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Portanto, uma vez que o medo é um espírito atormentador, nós sabemos que ele não vem de Deus. Se ele não vem de Deus, existe apenas uma outra origem de onde o medo possa vir, e ela é Satanás. É o objetivo do inimigo manter você oprimido pelo medo, para impedi-lo de fazer a vontade de Deus e colocar obstáculos para que você não seja usado por ele nos dons do Espírito. O medo é uma forma de Satanás nos manter confinados em nós mesmos. Quando Deus lhe concede um dom do seu Espírito para ser dado a outros, Satanás usa o medo para fazê-lo pensar: pode não vir de Deus. Provavelmente isso vem de mim e eu vou acabar me fazendo de tolo. É melhor refrear isto. O medo é também a ferramenta que o diabo usa para nos manter aprisionados às opiniões dos homens. Ficamos assustados pelo que as pessoas poderão pensar ou dizer a nosso respeito. Nos tornamos temerosos de não sermos aceitos em nossas denominações se formos até as últimas consequências por Deus. Eu não conheço nada que aprisione, aflija, atormente e nos impeça de fazer a vontade de Deus mais do que o medo. Quando comparecemos a uma reunião espiritual, Deus se move em nossos corações para ofertar a fim de que os perdidos sejam alcançados. Porém, assim que voltamos para casa, Satanás ataca. Você não pode ofertar aquela quantia, é muito. Você está simplesmente se tornando emocional. O que acontecerá se você tiver um câncer ou perder o seu emprego? Você tem tão pouco dinheiro no banco. O medo ataca e Deus é roubado. Satanás obteve a vitória. A porta agora está aberta para que o inimigo entre e coloque obstáculos às gloriosas promessas de Deus. O profano espírito do medo assume o controle. O reino sofre. Lembre-se de que o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Se você falha em derrotar o espírito de medo, o que vai dizer quando estiver diante de Deus? Eu não quero que você fique diante do Mestre e ouça o que o servo imprestável ouviu. Jesus disse a ele: apartai-vos de mim, e ele foi lançado nas trevas exteriores. Nós devemos ser governados pelo amor ao nosso Senhor e jamais pelo medo. O livro de Eclesiastes nos diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos aqueles que insensatamente escarnecem dele. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. O que votares, paga-o. Salmo 50, versículo 14, Salmo 76, verso 11 e Salmo 66, versículos 13 e 14. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, Provérbios 20, versículo 25 e Atos capítulo 5, versículo 4. Vamos nos determinar, cada um de nós hoje, a vencer todo o medo, a fim de podermos glorificar a Deus, dizendo triunfalmente a Ele: a Ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Salmo 65, verso 1. Amado, é tempo de colheita. Não se trata de um treinamento contra incêndio, é a coisa real. Jesus está voltando. Vamos todos colocar as nossas casas em ordem rapidamente e, usando todos os recursos à nossa disposição, avançarmos tendo total vitória nele. Subtítulo: O medo governa os servos de Deus hoje.
Este imprestável servo estava com medo de usar os recursos que Deus lhe dera e recusou-se a usar as ferramentas que Deus pusera à sua disposição a fim de que vencesse o medo. Entretanto, por mais triste que possa ser esta história, não é nada comparada ao que está acontecendo com os servos de Deus hoje. Se você não acredita em mim, simplesmente leia algumas das centenas de cartas que eu recebo de cristãos todas as semanas, cristãos cujas vidas são infrutíferas e se encontram totalmente amarrados pelo espírito de medo. Um amigo escreve: Irmão Morris, eu tenho agora fobia, um medo anormal de lugares públicos. Sou salvo há mais de 3 anos, mas Deus ainda não me curou. Por favor, ore para que o Senhor Jesus me liberte deste tormento, para que eu possa sair, testemunhar dele e conseguir um emprego. Agora veja a maneira pela qual Satanás mantém outra querida cristã tão paralisada pelo medo que ela é totalmente incapaz de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Ela declara: Querido irmão Cerulo e Teresa, por favor me ajudem. Eu não posso lutar com este problema que já ocorre há 3 anos e vem se agravando. Eu realmente necessito de socorro, porque eu passo pelos momentos mais difíceis quando tenho que manter contato visual com alguém. Por causa disto, eu tenho medo das pessoas. Eu acho extremamente difícil manter a amizade com quem quer que seja. Até mesmo o meu relacionamento com o meu marido está abalado e eu tenho problemas para me comunicar com meu filho. Eu não tenho amigos. Existem pessoas que desejam a minha amizade, mas não me sinto capaz de liberar a minha amizade para elas. Eu me retraio com uma expressão esquisita nos meus olhos e com maneiras tímidas e medrosas. É um sentimento tão impotente que me subjuga. Eu praticamente tenho que me forçar para ir a qualquer lugar. Não faz muito tempo pedi a Deus que me pusesse no meu coração um peso por pessoas de forma que eu pudesse ir ao encontro delas e me doar. Bem, louvado seja Deus que o peso está presente, mas o problema é que sempre aparece uma oportunidade para que eu não procure as pessoas e entro em pânico. Fico aflita e encontro dificuldade até mesmo para olhar para elas. O que é isto? Sei que Deus não me criou desta maneira. Existem pessoas necessitadas em toda a parte e aqui estou eu, simplesmente desperdiçando a minha vida. Eu espero que o teu coração esteja sentindo diante do desespero desta vida. Ou estes mesmos medos poderiam ser seus. Contudo, a palavra de Deus ordena que devemos e podemos nos levantar e vencer os nossos temores. Todos aqueles que não vencerem serão lançados no lago de fogo, juntamente com todos os imprestáveis agentes de Satanás. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos medrosos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Eu sei que esta não é uma passagem que a maioria de vocês sublinhou em suas Bíblias. Contudo, ela é tão verdadeira quanto todas as outras promessas sobre prosperidade, saúde e felicidade que nos são tão caras. Creia-me, se a palavra de Deus afirma algo, nós só temos 2 escolhas. Podemos levá-la muito a sério ou cair no engano. O que você vai escolher? Ir a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48. O que você vai dizer? Sim, Senhor. Eu obedeci cada ordenação tua. Eu tomei de cada ferramenta que me deste. Venci os medos e fui vitorioso por ti. Ou
Eu era do tipo tímido, por isso nunca testemunhei, mas eu toquei piano na escola dominical. Não foi suficiente? Ou eu tinha medo que, se desse o dízimo, não iria ter o bastante para mim mesmo. Eu tinha medo de confiar em ti para suprir-me. Logo, qual era a desculpa para o medo do servo inútil? Medo de ser roubado. Ele disse ao Senhor: Patrão, eu sabia que o Senhor era um homem cruel e fiquei com medo que me roubassem o que eu ia ganhar. Portanto, escondi o seu dinheiro na terra. Mateus capítulo 25, versículo 25. E quanto a você? Você está preso pelo medo de ofertar, temendo que o Senhor possa lhe pedir mais ou que a fonte venha a secar? Muitos de vocês estão de tal forma presos pelo medo que temem receber a cura de Deus. Tantos são iguais à pequenina mulher que se aproximou de mim num encontro no oeste da Virgínia, cocheando, apoiada em 2 grandes bengalas. Eu disse a esta senhora: em nome de Jesus, deixe cair estas bengalas. Ela respondeu: não posso fazer isto. Por que não? Porque eu tenho medo de cair. Nesta altura, impus as mãos sobre ela e expulsei o espírito de medo em o nome de Jesus. Então, agarrei aquelas 2 bengalas e as puxei, enquanto ela mantinha os olhos fechados. Então, dei-lhe um pequeno empurrão e disse: agora vá andando. Ela só tinha 2 alternativas. Uma era cair, a outra andar. Ela decidiu que poderia andar e foi totalmente curada. Porém, existem muitos que decidem o contrário. Eu lhe digo, grande parte da igreja hoje está sendo governada pelo espírito de medo. Por causa disto, centenas de milhares de cristãos que pensam estar conformes ao Senhor estão se afundando rapidamente no servilismo inútil. E isto inclui pastores, ministros e evangelistas. Sim, o espírito de medo não está apenas governando os bancos, ele também está no púlpito. Amém.